Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje em nosso podcast vamos conversar um pouco sobre soberania nacional. Trata-se de um tema extremamente relevante e que recentemente ganhou espaço no debate político nacional por conta da escalada de desgastes diplomáticos e jurídicos, envolvendo o nosso país e os Estados Unidos, especialmente por conta das sanções impostas pelo governo norte-americano contra a economia e contra cidadãos brasileiros. Então, fica com a gente que a conversa já vai começar. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito-chave para entender os países, sabe? Soberania nacional. Como é que um Estado se firma aqui dentro e se mostra lá fora. É um tema essencial, né? Pois é, e temos aqui uma análise bem detalhada, acadêmica mesmo, que vai desde a história lá atrás, passa pelo Brasil e chega nas discussões de hoje. Nossa missão aqui é tentar entender por que essa ideia surgiu, como foi mudando com o tempo e por que ainda dá tanto pano para manga, né? Exatamente. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A fonte que a gente viu define soberania como basicamente um poder jurídico, o que permite ao Estado mandar em casa, digamos assim, e ser tratado de igual para igual no cenário internacional. Parece bem fundamental, certo? Isso mesmo. E o marco histórico que todo mundo aponta é a tal da Paz de Westfália, lá em 1648. Ah, sim, essa é famosa. Pois é, ela encerrou umas guerras religiosas bem pesadas na Europa e, o mais importante para a nossa conversa, ela meio que inaugurou duas ideias. A igualdade jurídica entre os estados, ninguém manda em ninguém externamente, e a não interferência nos assuntos internos. Entendi. Antes disso era mais bagunçado, então. Bem diferente. Na antiguidade, ou mesmo no feudalismo, com aquele poder todo pulverizado, não existia essa noção de soberania ligada ao Estado como a gente conhece hoje, sabe? A teoria mesmo começou a ser pensada lá no século XVI. Aí surgem figuras como Jean Bodin, que associava a soberania àquele poder absoluto do rei, indivisível. Fascinante pensar como um tratado de séculos define tanto até hoje. Mas e aqui no Brasil? Como essa ideia europeia, digamos, foi chegando e se adaptando à nossa realidade, cheia de idas e vindas? Olha, a soberania está presente em todas as nossas constituições. Só que assim, cada uma deu um contorno diferente, dependendo do momento político, né? Imagino. Pega a Constituição Imperial de 1824. Ela dizia que o Brasil era livre, independente, artigo 1º, e que os poderes eram delegações da nação. Está lá no artigo 12. Mas na prática? Na prática, tinha o poder moderador, que concentrava uma força imensa no imperador. Então era uma soberania declarada, mas com controle central bem forte, né? Entendi. Uma coisa no papel, outra na realidade. Isso. Aí vem a primeira Constituição da República, 1891. Já falava em República Federativa, soberania popular no preâmbulo, só que a gente sabe que a política da época, o coronelismo, limitava muito isso na prática. Claro. Um passo importante foi em 1934. Essa Constituição foi bem explícita. Todos os poderes emanam do povo, artigo 2º, e reconheceu a soberania nacional no artigo 3º. Foi um avanço. Mas essa fase durou pouco, né? Durou pouquíssimo. Veio a Carta de 37, a polaca, imposta pelo Getúlio Vargas. Aí, bom, embora não negasse a soberania no texto, na prática ela foi esvaziada. O poder ficou todo centralizado de novo. E depois? A de 46 tentou restaurar a democracia, o poder popular. Depois veio a de 67, já no regime militar. E aí, de novo, a ideia de soberania foi usada para justificar um governo centralizador, para tocar grandes obras, até para contrair empréstimos externos, mesmo com as liberdades restritas. Nossa, é um padrão mesmo, né? A soberania serve de argumento para tudo dependendo de quem está no poder. E a nossa Constituição atual, a de 88? A cidadã, a de 88 coloca a soberania num lugar de muito destaque. É um dos fundamentos da República, logo no artigo 1º. É a base da democracia pelo voto popular, artigo 14, e é até princípio da ordem econômica, no artigo 170. Então ela é vista como algo positivo, essencial para os direitos. Exatamente. Essencial para o desenvolvimento, para os direitos sociais. A fonte até dá um exemplo prático interessante.
Uma decisão do STF Supremo Qual? sobre a obrigatoriedade do português como idioma oficial, que está no artigo 13 da Constituição. O STF ligou isso diretamente à soberania nacional. É um exemplo de como ela se aplica no dia a dia. Entendi. Mas olha só, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, mesmo sendo tão fundamental, o material que a gente leu diz que essa soberania clássica, digamos, está em crise hoje. Por que isso? O que está acontecendo? Tipo, o quê? Pensa na globalização. O dinheiro circula numa velocidade incrível, né? As decisões financeiras num lugar afetam o mundo todo. Tem os blocos econômicos, tipo a União Europeia, onde os países cedem parte da soberania. Faz sentido. O mundo de 1648 não é o de hoje. Nem de longe. E tem a questão dos direitos humanos universais. A ideia de que existem direitos que nenhum Estado pode violar, que ultrapassam as fronteiras. Isso bate de frente com a ideia de não interferência absoluta, né? Com certeza. E aí, alguns teóricos vão até mais longe. A fonte cita o Luigi Ferrajoli, por exemplo. Ele chega a ser provocativo. Chama a soberania hoje de pseudo-conceito, ou até de categoria antijurídica. É uma afirmação bem forte. Nossa, antijurídica. Por quê? O argumento é que esse conceito tradicional fechado não consegue mais dar conta dos problemas que são globais, transnacionais. Como é que a gente gerencia recursos naturais vitais, tipo a Amazônia, que afetam o planeta todo? Boa pergunta. Ou como garantir a autonomia dos povos indígenas, como manda a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil assinou, se comprometeu, e se exige um olhar que vai além da fronteira estrita do Estado-nação. O paradigma antigo parece insuficiente para essas questões complexas de hoje. Entendi. Então, resumindo a nossa conversa, a gente viu que a soberania nasceu para consolidar o Estado moderno, lá atrás. Isso. Passou por várias fases e usos aqui no Brasil, às vezes para fortalecer o poder central, às vezes para garantir a democracia. Exato. E agora, nesse mundo super conectado, ela está sendo repensada, questionada. Precisamente. A visão que está ganhando força é que a soberania não pode ser mais só aquele poder estatal absoluto isolado. Ela precisa, de alguma forma, dialogar com essa realidade global. Precisa conversar com a necessidade de cooperação entre os países e, talvez o mais importante, com a proteção da pessoa humana, um valor que, para muitos, está acima do próprio Estado. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Como é que a gente consegue equilibrar essa ideia tradicional de soberania nacional, que é tão importante para a independência dos povos, com a necessidade cada vez maior de cooperação internacional e de proteger direitos que não têm fronteira? É a grande questão. Será que a gente está caminhando para uma definição nova de soberania, mais adequada para o século XXI? Fica aí a pergunta no ar. Interessante, não é? Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. E antes de encerrarmos, alguns pedidos para ajudar nosso canal. Primeiro, deixe seu comentário pra gente, isso é muito importante. E se ainda não for inscrito em nosso canal, faça sua inscrição e não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Obrigado e até a próxima. Tchau!